Olá, pessoal! Dentro da nossa proposta de falar em voltar a estudar depois dos 40, 50 anos, falamos no vídeo passado sobre os MBAs e hoje eu quero falar sobre os cursos de mestrado e doutorado, que é uma outra linha da pós-graduação. Essas opções do mestrado e doutorado, elas são para quem quer seguir carreira acadêmica ou então para quem gosta de atuar como pesquisador ou gosta de trabalhar com temas em mais profundidade, quer lançar talvez um olhar novo, um olhar mais aprofundado sobre um determinado tema, trabalhar algum método, alguma questão que ela implique realmente um pouco mais de pesquisa e um pouco mais de reflexão, e não uma aplicação tão imediata, um projeto mais de longo prazo. O mestrado e o doutorado são as chamadas pós-graduação estrito sensu, que elas são voltadas para pesquisa e para academia. Então, o primeiro passo dessa linha é o mestrado, que hoje ele se apresenta em duas vertentes, que é o chamado mestrado acadêmico ou o mestrado profissional. A diferença entre eles é que o mestrado profissional ele é um pouco mais voltado para a prática e o mestrado acadêmico para algumas reflexões mais teóricas, mais profundas mas também, o mestrado profissional, ele também tem reflexões, também tem um estudo bastante aprofundado, mas o acadêmico é mais voltado para o debate e o mestrado profissional tem um pouquinho mais de pé na prática. Em ambos os casos, você pode partir desses mestrados, depois de ter terminado esses mestrados, você pode partir para o doutorado, mas se você quer ir para uma carreira acadêmica numa universidade pública, por exemplo, alguns concursos, alguns processos seletivos, quase sempre na universidade pública, quem tem um mestrado acadêmico pontua um pouquinho mais do que quem tem um mestrado profissional. Agora, outros casos também que a gente pode falar é que você pode, às vezes, ir direto para o doutorado, mas espera aí. Mas o mestrado não é pré-requisito para o doutorado? Sim, mas há alguns casos em que o seu mestrado fica tão bom, fica tão aprofundado, que no meio do caminho os seus orientadores, a banca lá, eles te encaminham para um doutorado direto. Mas não vá contando com isso, porque o mestrado já não é uma coisa fácil. Um doutorado direto, então, é uma coisa muito rara, principalmente para quem precisa conciliar vida profissional com uma pós-graduação estrito sensu, e a gente vai falar dessa conciliação num próximo vídeo. Os cursos de mestrado e doutorado, eles são os melhores caminhos para quem quer dar aula nas universidades. Por quê? Porque o MEC, o Ministério da Educação, ele exige um percentual de professores com esses títulos. Além de que a titulação do professor, quanto mais titulação o professor tem, mais pontos conta na avaliação dos cursos. A avaliação dos cursos pelo MEC é uma fórmula bem complexa, tem uma série de cálculos, mas quanto mais títulos tem os professores, isso ajuda na pontuação do curso. Então, as universidades gostam, além de ter a legislação de que tem esse percentual que precisa ter de professores com título de mestre ou doutor, também isso conta para a universidade, então a universidade também prefere esse profissional. Em MBAs, você pode até conseguir uma vaguinha como professor especialista, mas na graduação, praticamente todos os professores são, no mínimo, mestres, e nos cursos de pós-graduação estrito sensu, para dar aula num mestrado ou num doutorado, você tem que ter, no mínimo, doutorado. Depois você pode fazer pós-doutorado, PhD e tal, mas para dar aula num curso estrito sensu de pós-graduação, você tem que ser, no mínimo, doutor. Então, vamos ver, sim, vocês acharam que acaba no doutorado? Não, mas a titulação, ela segue em frente. Então, gente, assim como nos cursos de especialização, nos MBAs, você pode também tentar um mestrado numa área diferente da sua. Mas eu já aviso que é um caminho bem mais difícil fazer um mestrado numa área muito diferente da sua, porque parte-se do princípio que você já conhece muito sobre aquele assunto. Então, ninguém vai voltar lá no começo para quem não estiver acompanhando conseguir acompanhar. E até porque o próprio processo seletivo você já tem que mostrar que você conhece dessa área que você vai fazer o seu mestrado e conhece bastante.
Olha, nem que você tenha os professores mais condescendentes do mundo, no mestrado e no doutorado não dá para enrolar. As turmas são muito reduzidas, são de 4 a 10 alunos, e assim é difícil encontrar uma turma com 10 alunos, e a participação nos debates, ela é obrigatória, além de que tem muita leitura. Nas aulas de mestrado, eu vou falar do mestrado apenas, mas elas valem também para o doutorado. O professor parte do princípio, como eu falei, que você leu o material todo antes de entrar diretamente no debate. Então, não é para ter uma aula expositiva no mestrado, é para você ter um debate de um material que você leu durante a semana. O curso de mestrado, ele dura entre 24 e 30 meses e o de doutorado entre 36 e 48 meses. Então, você vai empatar aí 2 anos no mestrado, mais ou menos de 3 a 4 anos num doutorado. Esse é o tempo máximo que você pode concluir. O processo seletivo para esses tipos de curso, ele costuma ser muito rigoroso. Então, normalmente são 5 etapas e não necessariamente nessa ordem. A ordem varia de faculdade para faculdade. Mas você tem análise de documentação e de currículo Lattes. Currículo Lattes é um currículo específico no formato acadêmico, que tem uma plataforma específica para ele. Prova de conhecimentos específicos, análise do projeto, sim, você já entra no curso tendo um projeto no qual você vai trabalhar. Às vezes muda esse projeto, mas você já precisa estar com ele estruturado. Tem o teste de proficiência em língua estrangeira, no mestrado, uma língua estrangeira, no doutorado, 2, e você vai ter entrevista com o seu orientador. O formato das provas, ele varia conforme a faculdade. O ano passado, em 2018, eu não vou falar o ano passado, não vou falar esse ano, porque eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, eu vou postar em 2020, então ano passado era 2019. Mas em 2018, eu prestei um processo seletivo, e em 2019 eu prestei 4. Então, eu acabei entendendo bem como funcionam essas provas. Prestei alguns, eu parei no meio, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Mas você tem algumas faculdades, elas principalmente públicas, mas também tem pública que não é assim, então nem vou colocar a pública e particular de um jeito, varia realmente conforme a faculdade. Elas pedem uma bibliografia específica, então você tem que ler aqueles livros porque elas vão te perguntar uma coisa lá de dentro daquele livro, de um determinado capítulo, para você correlacionar com outras coisas. Agora, você tem outras faculdades que elas sugerem uma bibliografia e aí você pode, ou na prova de conhecimentos específicos, você pode ou responder em cima daquela bibliografia sugerida, ou você pode ter lido outros livros de autores que têm, assim, a mesma, vamos dizer assim, o mesmo nível. Não adianta você ter indicação bibliográfica de autores que são aí nível A, top no mundo, e você ler uns caras ali bem basicões e querer fazer a prova com esses caras bem basicões. Se você leu outros autores que têm o mesmo nível, o mesmo conceito daqueles autores que foram sugeridos, algumas faculdades aceitam, e eu acabei fazendo um pouco isso porque 4 bibliografias diferentes ia ser muito complicado. E algumas faculdades também deixam a bibliografia livre, mas lembrando que sempre elas vão te cobrar leituras de autores de primeira linha. Não adianta ler pessoalzinho lá raso, basicão, que na prova do mestrado e no doutorado você não vai ser bem visto, e aí a sua prova vai, nota da sua prova vai cair. Então, vamos ver o que mais que eu vou comentar com vocês. Eu falei um pouquinho do formato das provas, agora eu quero falar um pouco do projeto. O que é o projeto? É uma carta de intenções do que eu quero estudar? Não, é efetivamente um projeto. Então, eles querem ver no projeto se você tem embasamento teórico para aquele projeto. Então, sim, você precisa já ter lido coisas. O projeto não é o eu acho e vamos ver o que dá. Você pega um determinado tema e que você queira estudar, mas para redigir o teu projeto, você tem que provar nesse projeto que você já leu sobre esse tema e que a tua reflexão vem em cima de autores que são renomados ou de fatos que são renomados, fatos conhecidos, analisados por autores renomados, e aí você faz o teu projeto em cima disso. Então, não é um textinho aí de 1 ou 2 páginas. Os projetos de mestrado e doutorado, eles costumam ter entre
12, 20 páginas mais ou menos, porque você precisa embasar, você precisa mostrar como é que você vai pesquisar, como é que você pretende, que linha você pretende seguir, que abordagem, que método você pretende utilizar. Isso eles querem ver o quanto você está preparado para colocar isso em prática. E aí tem um ponto muito importante. Para você analisar, primeiro, não sair por aí prestando tudo quanto é faculdade. Você vai precisar olhar as linhas de pesquisa das faculdades para ver se o que você quer fazer, se o teu projeto está de acordo não só com uma das linhas de pesquisa da faculdade, como também com as linhas de pesquisa dos orientadores. Então, é importante você pegar no edital e olhar todos os professores que vão ter vaga, olhar no currículo Lattes deles, nas publicações deles, a linha de pesquisa que eles seguem. Vou contar um pouquinho para vocês a minha experiência. Em 2018, eu fiz um processo seletivo só e eu queria fazer um projeto ligado à técnica de comunicação e educação, um pouco de tecnologia. Então, isso tinha uma linha de pesquisa na faculdade que eu escolhi e tinham professores que trabalhavam nessa linha de pesquisa. Então, eu desenhei o projeto e fui tentar com esse projeto. Aí eu não passei na prova de conhecimentos específicos, eu fiquei por muito pouco, eu fiquei por meio ponto e depois, tendo amizade com os professores, eu fui aluno especial, daqui a pouco eu falo o que é ser aluno especial, eu percebi, os professores me deram essa dica que provavelmente eu fiquei pendurada nesse meio ponto, porque o meu texto não era um texto acadêmico, era um texto muito jornalístico. E mesmo sendo um mestrado na área de comunicação, era necessário um texto mais acadêmico. Então, o meu texto jornalístico pode ter prejudicado a minha nota na prova. Ok. E naquele ano, isso é importante colocar, antes de eu prestar, eu tinha escolhido uma faculdade só, eu resolvi ficar um semestre como aluno especial. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu queria conhecer, saber, eu tinha batido o olho ali num professor, eu falei, eu acho que esse professor tem a ver comigo, tem a ver com o meu projeto, e eu queria conhecer esse professor. Então, eu prestei um processo seletivo, que é infinitamente mais simples, para ser aluno especial daquele professor, ou seja, fazer um semestre de aula com aquele professor, para ver se a gente se dava bem, se realmente as coisas iriam andar, se a linha de pesquisa dele era o que eu estava imaginando, e para daí depois, ao prestar o processo seletivo, eu prestaria o processo seletivo mirando nesse professor. Então, foi esse professor que me acompanhou como aluno especial, foi aluno especial dele, que ele falou para mim, olha, provavelmente você não passou na prova em função da sua escrita muito jornalística. Aí, no ano seguinte, que foi 2019, eu falei, não dá para esperar mais, eu tenho um projeto para 2025, que uma outra hora eu conto para vocês, e eu falei, eu vou prestar 4 universidades. Só que para chegar até as 4 universidades, eu fiz um baita pente fino. O que eu olhei? Primeiro ponto, as linhas de pesquisa. Será que eu ia encontrar linhas de pesquisa de acordo com o projeto que eu tinha elaborado? Será que eu ia encontrar professores que trabalhassem mais voltado para esse projeto, que eu tinha elaborado? Pois é, e aí eu percebi que a coisa ficou bem complicada, porque as universidades mudam, às vezes, de um ano para o outro. Então, aquele professor que eu tinha sido aluno especial em 2018, não ia ter vaga para novos orientandos, porque ele estava cheio de novos orientandos, então não ia ter vaga. E mais, quando saiu o edital, a linha de pesquisa na qual meu projeto se encaixava tinha sido extinta dentro da faculdade. Ela se tornou uma outra linha de pesquisa. Então, o meu projeto ele já não ia caber mais. Aí eu falei, eu tenho que ter um plano B. Mas fiquei ainda de olho nessa universidade. Aí achei uma outra universidade, eu prestei 3 públicas e uma particular. Achei uma outra pública que tinha uma linha de pesquisa mais ou menos parecida com o que eu estava imaginando. Então, eu falei, eu vou prestar. E aí eu tinha 2 outras faculdades, uma até que dava para entrar com a linha de pesquisa que eu queria, e a outra não. Era uma faculdade que eu gosto muito, mas que não tinha a linha de pesquisa que eu queria. Então, eu fiquei com 2 faculdades
tendo a possibilidade da linha de pesquisa que eu queria trabalhar e 2 faculdades onde eu ia ter que ter um plano B. Então, o que eu fiz? Eu resolvi escolher mais uma faculdade e fui em 2019 me tornar aluna especial dessa outra faculdade, de novo nessa busca de contato com o orientador. Aí eu conheci um outro orientador e eu me dei super bem com ele, assim, foi um negócio muito legal, fluiu muito bem. Só que era a faculdade que não tinha linha de pesquisa que eu queria. Então, esse era o meu dilema em outubro de 2019, desculpa, gente, estou fazendo umas confusões aqui. Eu tinha uma faculdade que eu tinha me dado super bem com o orientador e que a linha de pesquisa não era meu projeto inicial. Eu tinha 2 faculdades que tinham a linha de pesquisa do meu projeto, mas eu não tinha a mínima ideia de quem eram os orientadores, não os conhecia. Então, não tinha a mínima ideia se eu ia me dar bem, se não ia, se eles iam me aceitar, se eles não iam me aceitar. E eu tinha uma outra faculdade que eu já tinha sido aluno especial, mas que não tinha mais a minha linha de pesquisa. Então, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Bom, prestei, me inscrevi nos 4, tá? Numa delas que tinha a minha linha de pesquisa, que era comunicação e educação, a minha linha de pesquisa inicial, o meu projeto não foi aceito. Eu passei na prova de proficiência, passei na prova documental, mas o meu projeto não foi aceito. Então, eu já descartei. Aí eu tinha 2 que eu tinha que ter um projeto novo e uma ainda focada no meu projeto inicial de comunicação e educação. Eu falei, o que eu vou escolher agora para trabalhar um plano B? Ali, né, um projeto novo. E eu fui para a área que eu estou estudando hoje, que é comunicação e semiótica, que uma hora eu explico para vocês o que é, porque semiótica é um negócio um pouquinho complicado de explicar, mas também não vem o caso agora. Então, eu tinha essas 2 universidades onde eu teria um projeto para apresentar de comunicação e semiótica. Só que, então, uma pública e uma privada. Eu fui conversar com os professores da pública. E sabe quando você percebe que não ia rolar? Que mesmo minha segunda linha de projeto não era uma linha muito ligada à faculdade e tal. E eu falei, gente, eu não vou ter orientador aqui. Então eu decidi que eu nem fui fazer a prova. Aí eu fiquei com 2 processos seletivos, né? Numa pública e na privada. Nessa privada onde eu já estava como aluna especial. A outra pública que tinha sobrado tinha linha de pesquisa lá daquele meu primeiro projeto de comunicação e educação. Só que aí, gente, me deu um medo danado, uma coisa que eu vou contar para vocês, e isso é muito, muito importante. Na faculdade particular, aonde eu ia entrar com o meu plano B de projeto de pesquisa, eu já tinha desenvolvido uma relação excelente, mas muito, muito, muito boa com um professor que seria o meu orientador, que foi de quem eu fui aluna especial, né, em 2019. Na outra, eu ia correr o risco de fazer uma entrevista de meia hora com alguém com quem eu nunca tinha conversado antes e ter um relacionamento muito estreito de 2 anos. Isso pode parecer bobagem, mas o relacionamento com o orientador, ele é primordial para o sucesso do seu mestrado. Porque é a pessoa que vai estar junto, vocês vão para congressos juntos, vocês vão publicar artigos juntos. Então, diante disso, eu falei, opa, peraí, entre uma pessoa que eu vou conversar meia hora, e pode ser até que eu tenha uma boa impressão, mas de repente, ao longo de 2 anos, pode ser uma grande surpresa, e um professor que eu já estou com um relacionamento maravilhoso, já faz 6 meses, a gente está já fazendo uma série de coisas juntas, eu resolvi optar pelo orientador do que pela linha de pesquisa. Então, eu fui para a minha segunda opção de linha de pesquisa, que era comunicação e semiótica, mas com a garantia que eu ia ter um orientador super bacana, com quem eu me dar muito bem, do que eu ir para a minha primeira linha de pesquisa, na outra universidade, com um orientador que eu ia conversar meia hora e não ia saber quem é. Então, esse processo seletivo também eu acabei não terminando. Então, pessoal, essa questão do orientador é muito importante, por isso que eu sugiro a vocês
busquem as faculdades bem antes e façam um semestre como aluno especial de uma matéria. Isso vai fazer muita diferença para ver se é mesmo aquela faculdade, aquele professor que você vai ficar com ele durante 2 anos para fazer o seu mestrado. É um relacionamento muito próximo. Agora vamos falar um pouquinho de preço. Sim, porque você tem as públicas, tá? Mas você tem também várias privadas. Hoje eu estou numa faculdade privada. Quanto custa hoje fazer um mestrado ou um doutorado? De R$ 1.800, R$ 2.000 por mês até uns R$ 4.000, R$ 4.500. É isso que custa hoje uma mensalidade de um mestrado ou de um doutorado. Há possibilidades de bolsa, sim. As bolsas podem vir ou pelo governo ou pela universidade. Eu consegui uma bolsa de 50% na faculdade privada, por um sistema aí de bolsas da própria universidade. Tá, mas eu vou ter que arcar com os outros 50%, mas isso é assunto de um outro vídeo. Vou mostrar para vocês como é que eu tô fazendo a minha organização financeira para poder bancar esses outros 50%. Agora vamos falar um pouquinho como é que funciona no dia a dia um curso de mestrado ou de doutorado. Você vai precisar fazer 4 matérias no mestrado e no doutorado costumam ser 5. As aulas são quase sempre durante o dia. E você vai optar se você vai fazer as matérias de maneira acumulativa ou espaçada. Dependendo da faculdade, elas te orientam a fazer de uma maneira acumulativa, ou seja, você concentra todos os créditos que você tem que fazer no primeiro ano e no segundo ano você fica voltado só para o seu projeto. Essa é a orientação da faculdade onde eu vou começar agora. Ou você pode fazer uma matéria a cada semestre, depende muito da orientação da faculdade. Mas a grande maioria das aulas vai ser durante o dia. Então você vai precisar negociar. Quem trabalha CLT vai precisar negociar no trabalho para uma ou 2 tardes ou manhãs por semana, uma tarde ou uma manhã, conseguir se ausentar, fazer bancos de horas, compensar, ou pode fazer no curso de uma maneira mais espaçada, né, uma matéria por semestre, mas vai precisar negociar no trabalho. Eu, como trabalho como autônoma, então eu consigo negociar comigo mesma esses horários. Não vai ser muito fácil, porque a minha proposta é fazer o mestrado sem baixar o meu faturamento, mas isso é assunto, como eu falei para vocês, vou fazer um vídeo específico sobre organização das finanças enquanto você está fazendo seu mestrado ou seu doutorado. Paralelamente às aulas e os trabalhos de cada disciplina, você tem que produzir também artigos científicos para você publicar em revistas científicas, pelo menos 2, e você vai apresentar também pelo menos 2 trabalhos em congresso. Às vezes esses artigos, esses trabalhos em congresso, eles podem se tornar a avaliação das disciplinas que você está cursando e em muitos casos também você faz esse trabalho junto com o seu orientador. Isso vai depender realmente de cada faculdade. E junto com tudo isso, você vai desenvolvendo o seu projeto, que será apresentado no final do curso, ou como uma dissertação, no caso do mestrado, ou como uma tese, no caso do doutorado. E aí, gente, dá para quem trabalha, né, encarar uma dessa? Eu falei um pouquinho da negociação, se você trabalha CLT, dá, mas vai precisar de muita disciplina, muita resignação e muita organização. E como eu falei, quem está no regime CLT vai precisar conversar na empresa, uma empresa flexível em que se possa fazer as compensações de horário. Essa série de voltar a estudar, de fazer uma pós-graduação depois dos 45, 50 anos, ela tem ainda mais 2 vídeos. No próximo vídeo eu vou contar para vocês como é que eu estou organizando a minha vida para poder fazer o mestrado sem deixar as minhas atividades de coaching, de consultoria e sem deixar de ministrar aulas no MBA. E tudo isso mantendo a minha retirada mensal média, o meu faturamento. E no segundo vídeo, né, depois desses, eu vou mostrar, como eu já prometi para vocês, como é que eu estou organizando as finanças para poder enfrentar essa despesa extra. Talvez a sua demanda de um mestrado, de um doutorado, não seja uma demanda nesse momento, mas às vezes você tem um projeto que você vai precisar se dedicar bastante a ele. Então eu sugiro a você assistir os 2 próximos vídeos
da organização de tempo e da organização financeira, porque mesmo que não seja por um mestrado ou por um doutorado, eles podem ser úteis para você, para se organizar aí para um grande projeto que você esteja realizando, que vai ocupar bastante o seu tempo e vai precisar de um investimento financeiro. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!